Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, meus caros, eu sou Flávio Melo, professor de redação. Estou aqui para comentar o fascículo 5 do Diário do Nordeste no Enem, que nos trouxe o tema de redação 2017. O tema foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Esse tema, pessoal, continuou uma sequência de o Enem tratar de problemas sociais para os quais já há lei, mas o país não consegue resolver o problema, né? Me refiro, por exemplo, ao tema da violência contra a mulher, seguido do tema da intolerância religiosa, dessa vez caiu Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. O candidato que quisesse se sair bem nessa prova teria que lembrar de alguns pontos importantes. Talvez o primeiro deles seja o fato de que a educação consta na nossa Constituição Federal como direito social, está lá no artigo 6º, né? Junto à saúde, à moradia, há muitas outras prerrogativas importantes para a vida de um ser humano. A gente defende isso na lei, independente da condição material da pessoa ou da classe que ela ocupa, ela tem direito à educação. Esse direito também é reiterado em vários outros pontos do nosso ordenamento jurídico. Poderia mencionar especificamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado em 2015, que reitera o direito à educação para todas as pessoas portadoras de deficiência, independente de qual é essa deficiência. O aluno poderia lembrar também de instrumentos internacionais, de deliberações legais feitas pela ONU. Quero destacar aqui a Conferência de Salamanca, em 1994, tá? Um momento, pessoal, em que os países todos se reuniram para traçar planos de como educar seus cidadãos portadores de algum tipo de deficiência. O Brasil é signatário desse documento e lá consta, entre outras muitas decisões, a ideia de que o aluno cego, surdo, cadeirante ou portador de qualquer outra limitação física ou cognitiva precisa estudar junto com os alunos em turmas convencionais, tá? E esse, então, seria o desafio de que o tema trata, né? O desafio de educar não é apenas de conseguir escrever na letra da lei que essas prerrogativas são válidas, mas de materializá-la. O que a gente tem hoje é um sistema de educação em que há muito poucas ferramentas para fazer o surdo entender, durante a sala de aula, o desenvolvimento dos conteúdos. A gente não tem, por exemplo, muitos intérpretes de Libras disponíveis nem nas escolas particulares. Se olharmos para o ensino público, talvez a situação seja ainda pior. Poucos profissionais vinculados a uma secretaria de educação que precisam ser alocados e realocados em várias regiões das cidades, obrigando às vezes o aluno surdo a um longo deslocamento para poder acessar uma escola em que ele sabe que tem um intérprete, né? Então, a função do intérprete de Libras, certo? Para fazer para o aluno surdo a versão do que o professor está falando para os demais alunos, tem função primordial aí. E saber demonstrar isso como um grande desafio, na redação funcionaria muito bem. A gente sabe que o Enem cada vez mais busca do aluno, isso tem sido uma tônica nas avaliações dos últimos anos, conhecimentos específicos capazes de demonstrar uma opinião sólida sobre o assunto, né? Por isso aí a apresentação, digo melhor, dos assuntos sociais, né? O aluno que é capaz de perceber as limitações materiais e comportamentais que o país tem para lidar com seus problemas é aquele que costuma ter maior sucesso na avaliação da argumentação do texto. O que é que a gente poderia completar também? A questão infraestrutural. Poderia mencionar a questão do preconceito que ainda existe. O afastamento que há, o fosso que separa o aluno que não porta nenhuma deficiência do aluno que tem alguma limitação, né, física ou intelectual, como eu disse. Nesse caso, o aluno tem que levar mais para a questão dos surdos, né? E isso talvez atrapalhe a sociedade de discutir sobre o assunto, faça com que mesmo professores, que são os profissionais que teoricamente estariam mais vinculados à solução do problema, sequer conheçam medidas alternativas, planos de aula que favoreçam um contato mais visual e menos auditivo, para caso ele se depare com um aluno portador de alguma limitação auditiva, ele saiba adaptar os seus métodos para aquela nova realidade, ok? Para vocês terem uma ideia, os cursos de licenciatura aqui no Brasil, que são aqueles que formam professores, apenas muito recentemente
estão disponibilizando uma disciplina de Libras para aqueles que estão se tornando professores. Isso se tornou uma medida a ser adotada pelas universidades federais apenas em 2005, quer dizer, tem mais ou menos 10 anos. As universidades estaduais, aos poucos, foram se adequando a esse imperativo de capacitar os novos professores em Libras. E isso ainda falta em muita universidade no Brasil. E quando essa disciplina é oferecida, ela é oferecida num tempo muito limitado. Ressalto para vocês, em geral é apenas uma disciplina de 2 encontros semanais durante um semestre, tá? Então, todos esses problemas, todas essas informações que aqui rapidamente eu tentei passar para vocês, seriam os pontos fundamentais para ter feito uma boa prova neste Enem de 2017. Agora, para 2018, a dica que eu dou para todos os meus alunos, sempre que alguém me pergunta de qual o principal ponto para você ser bem-sucedido, eu diria, esteja informado sobre as diversas coisas, sobre as leis que foram recentemente aprovadas, sobre os problemas que o país ainda não superou, porque são esses os temas que têm uma maior probabilidade de cair, e o seu sucesso na prova vai depender muito do nível de informação que você tem sobre aquele assunto. É isso, pessoal. Obrigado. Até uma próxima. Olá, amigos internautas! Hoje, comentando o fascículo número 5 do projeto Diário do Nordeste no Enem. Vamos selecionar aqui 3 questões de relevo, de importância, acerca da competência diária número 4. Vamos falar aqui um pouquinho de C4, H13, vamos falar um pouquinho de C4, H14, que é exatamente a competência que fala sobre a arte e a sua importância, o seu relevo para a compreensão daquilo que é humano, daquilo que é estético, daquilo que é cultural. Nós começamos, inclusive, pela questão de número 8, onde se vê aqui uma imagem do Discóbulo, e o título é A Arte Antiga. O Discóbulo é a famosa estátua do escultor grego Miron, de 455 a.C., uma cópia romana em bronze. E acerca desta imagem nós temos o seguinte item, a seguinte questão proposta para o Exame Nacional do Ensino Médio. Considerando o padrão que se expressa na imagem acima, pode-se dizer que a estátua revela. Vamos observar os itens um por um, de baixo para cima. Começando pela alternativa E, que diz assim: o poderio do masculino sobre a mulher, reafirmando a superioridade do homem pela força? Claro que não. Observe que não há na imagem nenhuma sugestão de contraponto, de contraste entre gênero masculino e feminino na imagem. Portanto, de cara você já elimina a alternativa E. A alternativa D, a deformação do homem, pois o intuito é mostrar a degradação moral que contrasta com a sua perfeição física. Essa seria uma característica aplicável a uma vanguarda europeia, como o expressionismo, já que no final do século XIX, começo do século XX, nós estamos aqui falando de uma imagem da arte antiga, portanto, o item D também facilmente excluído. Na letra C nós temos o excessivo detalhamento em um jogo de contrastes à maneira barroca. Está muito bem dito. A hipertrofia da forma, o exagero formal, é uma característica da arte barroca, não da arte clássica, não das representações estéticas da antiguidade. Portanto, a hipertrofia da forma e o jogo de contrastes, o jogo de opostos, nos daria, por exemplo, uma característica de arquitetura do barroco, ou do rococó, que é um estilo próximo a ele. Também eliminamos a letra C. Na letra B de bola, o advento de uma sociedade excessivamente religiosa. Você nota que não há nenhuma temática associada ao divino. O que há, sim, é uma valorização do humano, de um certo antropocentrismo inerente à cultura clássica, inerente à cultura greco-romana. Essa preocupação de ter o religioso, ela seria conveniente de ser observada, por exemplo, na Idade Média, período em que a igreja é a grande detentora do poder e a grande produtora de arte. Por eliminação, sobrou para nós, portanto, a alternativa A, em que se vê o seguinte: cânones, ou seja, modelos, padrões, né, que já elevam o homem à sua condição importante na polis. A valorização do homem, do antropocentrismo, do rigor formal na captura, na percepção de aspectos ligados à fisiologia humana, à anatomia do corpo, né? Visto que não o explicitam como subordinado ao poder religioso, e sim como detentor de força e agilidade, que é exatamente o que a imagem tenta nos mostrar. Para essa questão, portanto, a alternativa correta é a letra A, sem mais delongas. Dando sequência, nós temos a questão de número 9.
onde há uma imagem muito famosa, né, a Gioconda, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e ao seu lado a obra de um artista contemporâneo brasileiro intitulada Um Amor Impossível, a Bela Lindonéia. Confrontando, né, cotejando, comparando as duas imagens, nós temos aqui o seguinte comando para a questão. Rubens Gershman, que nasceu em 1942 e faleceu em 2008, um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros, deixa um importante legado, entre muitos outros trabalhos. Trata-se da enigmática obra intitulada A Bela Lindonéia, ou A Gioconda do Subúrbio, de 1966. Tal como Leonardo da Vinci, ele também foi um pintor capaz de registrar as peculiaridades das vivências das mulheres de seu tempo. Considerando-se as obras apresentadas, o artista brasileiro. De novo, é interessante nós darmos uma olhada em todos os itens, em todas as alternativas, para ir eliminando os famosos distratores. Começando pela alternativa E, vê-se, reproduziu o estilo da famosa obra de... Não, não reproduziu. Há um diálogo, sim, entre as duas obras, mas esse diálogo não se dá pela reprodução, se dá pela uma associação ao título, a Gioconda, que a gente vai já já observar nas outras alternativas. Portanto, ele não reproduziu, ele não copiou, ele não imitou o estilo da obra de Da Vinci, porque você vê, inclusive, a diferença clássica do ponto de vista estético entre as duas imagens. Na alternativa D, deu à personagem uma gama de traços futuristas e surrealistas. Esses traços futuristas e surrealistas, eles compõem as vanguardas europeias do começo do século XX. A obra do autor em questão já se encontra na pós-modernidade, portanto, bem posterior ao auge desse período chamado de vanguardas europeias, que nós vamos encontrar basicamente ali nas duas primeiras décadas do século XX na Europa, né? O futurismo de Filippo Tommaso Marinetti, ou o surrealismo de Salvador Dalí. Na letra C, na alternativa C, nós vemos, optou por fazer uma pintura sem diálogo com a obra. Não. O advérbio aqui, né, sem diálogo, torna a alternativa falsa, porque elas dialogam sim, mas não do ponto de vista da forma, mas do ponto de vista do tema, já que o autor resolveu chamar a sua obra também de Gioconda, como Leonardo batizou a sua Mona Lisa. Eliminamos também a alternativa C. Na letra B de bola, demonstrou irreverência ao retratar a cena bíblica, onde se encontrava uma cena bíblica, Renascimento, Leonardo da Vinci, o auge do antropocentrismo, o renascimento, a renascença das ideias antropocêntricas da Antiguidade Clássica. Obviamente não há conexão com o teocentrismo, que é um pensamento associado à Idade Média, ou à Reforma e à Contra-Reforma no período Barroco. Portanto, também sobrou para nós a alternativa A, que diz o seguinte: estava preocupado em produzir um desenho caricatural de vertente serigráfica. Né? Caricatural, sim, porque ele dialoga com a obra, batizando-a inclusive de A Gioconda do Subúrbio, né? Daí essa relação intertextual, mas optou por uma técnica chamada de silk screen, ou serigrafia, que é exatamente, né, o processo de impressão de um texto ou figura em uma superfície na qual a tinta é vazada pela pressão de um rodo ou de uma espátula através de uma tela preparada. É a velha serigrafia, aquela técnica, né, onde você põe uma tela vazada sobre uma superfície e passa a tinta com um rodo ou espátula para que a tinta vazada produza lá na superfície desejada o texto ou desenho previamente selecionado. Portanto, para essa questão, a alternativa A. E, finalmente, chegamos à questão de número 10, terceira questão da nossa conversa, em C4H14, que diz o seguinte: como e onde surgiu o ritmo sertanejo? O termo sertanejo surgiu para designar, muito antes de um ritmo musical, o habitante do sertão nordestino. Atualmente, porém, o gênero música sertaneja se refere às canções que surgiram na área cultural caipira, ao sul da tal área sertaneja. Já em estados como Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Cornélio Pires, um folclorista, que foi o primeiro a escrever sobre o gênero, descreveu com exatidão em seu livro Conversas ao Pé do Fogo o ritmo sertanejo. Abre aspas. Sua música se caracteriza por letras românticas, por um canto triste que comove e lembra as típicas histórias do sertão. Mas sua dança é alegre. É como quase qualquer estilo musical nascido no Brasil, uma mistura de influências e tradições que acabaram gerando um ritmo original e único.
E aí a gente vê exatamente o aspecto da multiculturalidade, o aspecto do pluralismo, dessa miscigenação racial que gera, por consequência, também uma miscigenação musical, cultural, estética, em vários outros âmbitos, que é exatamente o que nos coloca aqui o comando da questão. Com base nas informações acima, podemos reconhecer que o ritmo sertanejo, letra E, apresenta uma identidade conservadora? Não, porque o conservadorismo está ligado à elite. O conservadorismo está ligado à aristocracia, à classe dominante. E o ritmo sertanejo é de origem popular, já eliminamos a alternativa E. Na alternativa D, resgatou os sentimentos felizes e alegres e menosprezou a tristeza típica do habitante do sertão. Não. Observe que lá no conceito dado pelo folclorista, ele diz que a música é uma romântica e é um canto triste. Portanto, ele não menosprezou a tristeza. Ele valorizou a tristeza. É o que a gente chama hoje, no tal do sertanejo universitário, de a canção da sofrência, né? Das dores de amores, da melancolia, da dor de cotovelo, da perda do amado, da amada e por aí vai. Na letra C de casa, alternativa C, utilizou arcaísmos para difundir novas palavras no vocabulário. Veja bem, olha a contradição. Arcaísmos são palavras antigas. Se eu estou falando de palavras novas, eu estou falando de neologismos. Portanto, há uma contradição na própria elaboração do item, o que torna uma alternativa incorreta. Mas na letra B nós temos, caracterizou-se por uma gênese vinculada aos sentimentos das diversas culturas que compõem o interior do Brasil. É o caipira, é o matuto, não é? É aquele jeca tatu mencionado lá nos contos de Lobato, é o homem do sertão, é o homem diferente do litoral, é o homem diferente da zona urbana. E lá também, nessa região chamada sertaneja, nós temos a miscigenação, a multiculturalidade, que vão gerar esse processo rico chamado de música sertaneja ou música caipira, como queiram. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B de bola. E na alternativa A, fundamentou-se numa cosmovisão elitista e aristocrática? Claro que não, já que a música sertaneja é de origem popular. Fica aqui a nossa dica. Atenção para a competência diária número 4, análise e observação das obras de arte, sejam pinturas, esculturas, músicas, elas fazem parte do patrimônio cultural brasileiro e são recorrentemente cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Fiquem ligados, atentem a isso, boa prova, sucesso no Enem e até o nosso próximo encontro. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.